Pai de amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos neste momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, que os bons espíritos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que as falanges amigas, socorristas e benfeitores, que o instrutor espiritual desse trabalho, Eurípides, Senhor, esteja a nos orientar, a nos instruir, para que possamos, Senhor, cumprirmos o nosso projeto reencarnatório, cumprirmos, Senhor, as nossas tarefas com galhardia. Que a sua paz, Senhor, que as bênçãos do grande Mestre Jesus nos ilumine agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar. Bastante interessante esse livro do Robson Pinheiro. É muito bom os livros do Robson Pinheiro. Eu gosto muito de André Luiz e do Robson Pinheiro. Ele fala muito fácil de entendimento. É fácil de compreender o que ele quer falar. Ele não tem preconceito e ele fala uma realidade muito boa quando você estuda e pesquisa o conhecimento. Então, a visão científica do livro Além da Matéria, de Robson Pinheiro. Então, o que ele vem falar para nós? Ele vem nos explicar, através dos espíritos, que o que é que o espiritismo é diferente. Qual a diferença do espiritismo com a matéria? Matéria, a explicação da vida material, você deixa para os cientistas materiais, para os médicos materiais, para o povo materialista. Então, esse povo que estuda e pesquisa a matéria, deixa eles caminharem. O espiritismo, ele vem falar do mundo espiritual, da realidade do mundo além da matéria, que é a vida da alma, que é a vida dos espíritos. Então, o espiritismo compete realizar algo diferente na grande universalidade do espírito. Espiritismo vem falar para o planeta Terra e para o universo. Porque aonde estiver os espíritos, as almas que Deus criou, elas se comunicam de todos os lugares. É universal a mediunidade, a comunicação com os espíritos, a comunicação com Deus. É universal. Quando nós morrermos, nós vamos chegar lá, você pode ter a sua linguagem que você quiser, e nós vamos falar com a mente. E todo mundo vai nos entender. Porque essa é a lei universal. É o pensamento. O pensamento fala e exprime aquilo que ele quer como objetivo. E o espiritismo não poderá se deter em linguagem complicada. Quando você for fazer palestra, estudo da doutrina, não complique. Não fique procurando palavras difíceis, que a pessoa vai ouvir, vai ficar... E aí, sai de lá e não entendeu nada? Não entendeu o espiritismo? Espiritismo é para ser falada de maneira mais simples possível. Você explica, se explicou uma vez e não entendeu, procure uma forma mais simples ainda de explicar. Se a pessoa não entendeu, mais simples ainda. Então, o espiritismo não é ensinar uma coisa embolada, complicada, difícil, que a pessoa não entenda. Médio tem que falar, claro, preciso. A educação é precisa. É isso, isso e isso.
Não tem nada de complicar, subterfúgio, procurar palavras difíceis para explicar. Zero. Então, não complique. Não use aforismo, textos breve, que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência. Então, médium tem que falar dentro da sua simplicidade o que ele precisa orientar a sua família, o seu lar, os espíritos. Não use termos desconexados com a época atual. Fale a realidade, o mundo real que nós estamos vivendo agora, esse momento comum da espiritual. Não vai explicar uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, e aí você vai explicar lá de 2000. Não, explica agora. Nós somos médios. Jesus curava, nós também curamos. Jesus falou, quem me tirou uma virtude? E nós sabemos que quando alguém chega próximo de nós, ele também tira os nossos fluidos curadores. E os nossos fluidos curadores nada mais são do que virtudes. O fluido curador é virtude. É um conjunto de virtudes. Então, quanto mais virtudes nós tivermos, mais beleza espiritual, mais nós vamos curar. Então, tem que compreender a doutrina dos espíritos com uma simplicidade. É um médium curador. O médium curador é aquele virtuoso, ele tem que trabalhar com a sua virtude. Porque os espíritos curadores são virtuosos. Têm virtude na alma. E o médium, para crescer, ele tem que ser virtuoso. O pensamento espírita é claro e deve ser acessível a todos. Quando você for falar de espiritismo, fale simples, claro, preciso, ponto. Os espíritas não conseguirão. Nós não vamos explicar espiritismo com uma análise puramente materialista. Espiritismo não tem nada de explicação das matérias. Então, deixe esses objetivos teóricos para esse grupo materialista, que quer explicar as ciências políticas. E você sabe qual que é a política do Cristo? Política quer dizer objetivo a ser alcançado. Quando nós falamos assim, a política do Cristo, o que o Cristo quer alcançar? Qual é a política da Araci? A política da Araci é ensinar a doutrina, a mediunidade. Esse é o meu objetivo? Essa é a minha política? Então, política quer dizer objetivo a ser alcançado. Agora, cada criatura usa a sua política da forma que quer. A política do roubo, a política da ignorância, a política de o que você quiser. Ela vai alcançar o objetivo dela. Qual é o objetivo de uma política familiar? Que todos cresçam, prosperam, trabalham e realizam. É uma política, é um objetivo. Então, a sociologia social não tem como explicar nesse mundo material aqui. Esse mundo não tem explicação, não vai para frente e não vai conseguir explicar a mudança de uma sociedade se nós não falarmos da alma. Por quê? Porque a alma morre, vai para o mundo espiritual e volta com casca e tudo. Aí ela morre e volta, morre e volta. Como
diferença da doutrina dos espíritos? Vem falar que a alma tem que se reformar, tirar os fluidos doentios de dentro dela, socorrer os espíritos, fazer caridade para os mortos, tirar o fluido deletérico e colocar ele para aprender a orar, trabalhar pelo seu crescimento. Então, a doutrina espírita, a visão dela é a reforma da alma, a conquista da alma, a evolução da alma. O mundo, o planeta Terra, só vai evoluir quando os espíritos evoluírem. Então, essa matéria não vai mudar o planeta. O que vai mudar é a reforma íntima dos moradores do planeta Terra. Então, falar de economia social é a educação moral. O que é uma economia? A pessoa tem que parar de roubar, parar de matar, parar de querer a coisa do outro, de cobiçar as coisas alheias, de levantar um falso testemunho, de estragar o que é do outro, depredar o que é do outro. A economia seria a base de uma educação. Educar um povo para respeitar o que é do outro. A visão espírita, ela é totalmente diferenciada dessa vida material que nós vemos aí. As ideias espíritas, nós temos que envolver, enobrecer, dignificar, elevar o caráter, a moral, o prestígio de alguém. Então, o que nós temos que fazer pela nossa família? Quando nós estamos no centro espírita, se você for dar aula, se você for fazer uma palestra, se você for orientar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer que as pessoas no centro espírita se tornem mais nobres, que elas sejam mais dignas, mais corretas, que ela tenha um caráter mais nobre, que o espírita tenha um caráter mais nobre, mais moral, que ele a respeite e seja respeitado. Então, espiritismo não é ficar jogando ao vento, é uma reforma íntima da alma. É conduzir a alma para uma reforma grandiosa. Não acordar para o sentido espiritual todo palestrante, todo espírita que não se ater para a reforma espiritual, não vai mudar. Não vai melhorar a sociedade e nem a sua família. Então, o que nós precisamos sair? Sair desse mecanismo totalmente materialista e começarmos a falar da influência da alma, que a alma recebe influência dos espíritos superiores e dos inferiores. Os superiores nos ajudam e nós auxiliamos os inferiores a nós. É assim que funciona. É uma cadeia de evolução. Então, o superior ajuda aqui, aqui ajuda aqui, aqui ajuda aqui. É assim, é uma cadeia. Para que haja evolução planetária. Então, todos ajudam. E nós auxiliamos aqueles que precisam de nós. Esta faz parte da evolução. Então, nós, espíritas, precisamos mudar o nosso método de ensino. Não é aquela teoria que nós falamos. Por que os espíritas têm pouca fé? Porque não existe mais comunicação dos espíritos. Porque se o espírita, nós damos uma aula e falamos que a alma sofre após a morte se ela não se melhorar. Aí ela não vai no centro espírita. Aí os espíritas ficam sonhando que ele vai morrer e vai para o céu. Ele não tem aquela experiência da alma desencarnada, o que foi que ela cometeu, o erro, aonde que ela errou, para que ela possa se mudar.
Aí ele vai orar para que ela estude e se prepare para uma nova reencarnação. Então, a visão espírita ela tem que ser mais clara, mais precisa, para que nós possamos fazer a doutrina caminhar. Nós não podemos ficar com ela embutida, neutralizada, como ela está sendo. A doutrina ela tem que ser livre na sua pesquisa de conhecimento. Então, nós temos que nos ocupar nas causas psicológicas mais profundas. O que é que a alma sofre? Por que que a alma volta doente? Por que que a alma está em desequilíbrio? Por que que a alma está em depressão? Por que que a alma busca essa loucura, essa coisa passada e desequilibrada? Então, enquanto nós não procurarmos a causa da alma, a causa, é esse o crescimento da doutrina. Por quê? Por que que a alma está assim? Por que que ela está doente? Por que que ela está desequilibrada? Por quê? Então, a hora que você começar a questionar, então você vai ter a amplitude da doutrina dos espíritos. E essa realidade transpessoal que determina a ascensão e queda das civilizações planetárias. Então, nós queremos, todo mundo sonha em a Terra passar para um mundo de regeneração. Como que nós vamos passar? De que jeito? Qual vai ser a causa? Qual vai ser o método? Está todo mundo esperando que venham espíritos bons, que se reformaram, se modificaram, trabalharam, estudaram, cresceram, fizeram melhor por eles e vão reencarnar aqui. Mas eles fizeram eles serem bons. Eles trabalharam para serem cientistas. Então, a gente ouve. Outro dia eu vi aí no Face alguém falando, não, vai vir os espíritos muito mais evoluídos, mais preparados cientificamente, vão vir com a ciência, com a tecnologia. De onde que eles saíram? De onde? Estão saindo das escolas, estão saindo dos parques de evangelizações, das colônias do nosso lar, estão saindo de Aruanda, estão saindo dessas colônias que prepararam esses espíritos para voltar. E você acha que eles não se esforçaram? E você acha que eles não foram socorridos nas regiões umbralinas? Que eles não foram socorridos na sua dor, na sua doença, e depois foram estudar e se preparar? Quando a gente lê, leva 10 anos para um espírito se preparar para se tornar socorrista. 10 anos estudando no mundo dos espíritos. Então, não é pouca coisa. Então, nossos parentes desencarnados, eles têm que estudar. Eles têm que se preparar. Lugar dos espíritos da nossa família é ir estudando, para que eles voltem aqui regenerados. Senão vão voltar esses espíritos mal criados, mal educados, não quer trabalhar, não quer nada com nada, não respeita pai e mãe, quer ficar se balançando na rede. Por quê? Porque estão acostumados. Do jeito que estão lá no mundo dos espíritos, saracoteando, andando nas ruas, desocupado, inútil, em festa, bares, sem dono, vão reencarnar novamente. Então, o lugar de espíritos são nas escolas espirituais. Todos, sem exceção. Sem exceção. Então, nós temos que ensinar numa sociedade espírita a visão espiritual. Nós temos que parar de falar da matéria e começarmos a falar que o mundo espiritual, que é esse real, que nós estamos vivendo, quando nós falamos dessa ação surda dos espíritos,
são as almas desencarnadas imperfeitas. E como que nós vamos se livrar desse povo? Só estudando. Botar esse povo todo desocupado, que não tem o que fazer, e incomoda a nossa vida, botar para estudar, fazer faculdade. Lá existe sistemas iguais exércitos, aonde os espíritos marcham, vão estudar com uma disciplina. Uma disciplina, estou falando. Vão ter que ir para a faculdade, vão ter que trabalhar, vão ter que cuidar de toda uma vida, de jardim, de fruta, de tudo, para depois vir aplicar aqui no planeta Terra. Então, essa visão espiritual é que nós temos que começar a mostrar para a nossa família e para a sociedade espírita também. Porque a maioria dos espíritas tem medo da morte. Se eu fizer assim, levanta o dedinho, quem não tem medo da morte. Tenho quase certeza que ninguém levanta. Por que eu não vou ter medo da morte? Porque quando eu vejo os espíritos se comunicarem comigo nas reuniões mediúnicas, que vem meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meus inimigos, eu sei que eles continuam a viver após a morte. E eu pergunto, o que você está fazendo? Estou estudando, estou trabalhando. E vem falar, eu vou reencarnar, eu vou voltar, tal época eu estou voltando. Então, os espíritos, nós temos certeza de que eles vivem. E nós temos certeza que nós vamos viver também. A diferença do nosso grupo que está aqui, se nós morrermos hoje, tem alguém para receber, você tem um filho, alguém para receber você, e você falar como que você está no mundo dos espíritos? Nós somos espíritas e não temos um bendito de um médium na nossa casa, nem para dar um recado, gente. Nem para dar um recado. Essa é a nossa realidade. Então, quando eu falo que o espiritismo está atrasado, está 100 anos de retardo, ele está. Por quê? Nós já deveríamos estar com o espiritismo muito mais avançado, porque ele foi fraudado, impedido. Até o evangelho no lar foi fraudado, porque não deixaram as pessoas receber os seus protetores no evangelho do lar para que o espírito familiar orientasse a sua própria casa. Então, veja bem, a doutrina fechada, impedida, neutralizada, aquela história que só no centro espírita se recebe espírito, mas as pessoas recebem espírito. Você sai na rua, está todo mundo espiritado. Você vai no mercado, tem gente espiritada. Você vai no hospital, está gente espiritada. Onde você for, tem gente incorporada. E os espíritos, não, você não pode receber os espíritos. Os espíritos se comunicam à reveria em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então, é questão de análise, observação, analisando. Analise essa proposta, o mundo que estamos nós. Então, nós espíritas precisamos apresentar um mundo vivo, um mundo novo, impulsionados pelo livre-arbítrio. O que nós temos que fazer, as pessoas? Aprender a crescer por elas. Por elas. A liberdade dela crescer. Só ela pode crescer. Nós podemos falar quanto quisermos, eu posso falar quanto eu quiser, mas se vocês não quiserem fazer essa reforma e esse conhecimento, vocês não vão fazer, porque só depende de vocês. Isso depende de vocês. Pelas forças ocultas da natureza. Quem são as forças ocultas da natureza? São os espíritos, que vai desde os elementares aos espíritos superiores. Então, quando nós falamos de espírito, nós partimos do elementar a espíritos altamente superiores. Então, é isso que nós precisamos entender. Todos podem se manifestar? Sim. Todos podem enviar suas vibrações?
Sim, a alma é uma força eletromagnética, é uma força de atração e repulsão. Essa é a alma. Então, ela se comunica, ela envia, ela puxa, ela envia, ela puxa. Essa é a alma. Isso somos nós trabalhando, desde o elementar até as ordens altamente superiores, como o Sol, espíritos superiores, que os raios solares chegam até nós. É uma coisa fantástica. Você está com frio, está com aquele frio gelado, para no raio do sol. Vai lá quando você estiver bem gelado, e você para no sol, e você vai ver que daí a pouquinho você vai aquecendo, aquecendo, tira até o frio dos seus ossos. Você já parou para observar que a hora que você está com frio, você vai no sol, o sol te esquenta. O sol esquenta dentro da sua alma. Isso é uma energia altamente fantástica. Olha que Deus maravilhoso, que lindo que é esses espíritos solares que enviam essas ondas de força e nos aquece quando nós ficamos no sol, na hora do frio. Fantástico essa experiência. Toda a evolução da Terra está na sociedade humana, que determina pelas mudanças do sistema de valores morais e éticos. O que é que falta para a nossa sociedade? Valores morais, éticos. E, no entanto, cada esquina tem uma igreja. Cada esquina tem uma igreja. Onde que está o erro? É para pensar. As religiões vão ter que mudar. As religiões vão ter que ensinar ética, moral, bons costumes. Se nós não fizermos isso, não vai melhorar. O Espiritismo está aqui. Nós não somos uma religião, mas uma doutrina de filosofia de vida para mudar a alma, transformar a alma na sua evolução, que implica a sua mudança de visão e percepção do mundo. Então, o espírita para de reclamar de si mesmo, da vida, porque ele tem que transformar. Transformar ele, a casa dele, o filho dele, a sua vida. Isso é doutrina espírita. Então, não adianta reclamar que Deus é ruim. Ai, porque não sei o que é ruim, tudo é ruim. Não, espírita não reclama. Não precisa reclamar. Quem vai transmutar tudo isso, mudar, é você. É você que faz essa mudança. É você que traz a felicidade. É você que traz alegria para você. É você que traz a fé. Então, nós temos que mudar essa visão futura para sermos felizes. Isso é muito importante. Ok? Espero que vocês tenham sido felizes e que vai dar tudo certo.